Olá, boa tarde a todos que vão se ligando a gente. É, hoje eu tô um pouquinho que eu estava de trabalho, né? Fazendo um outro trabalho antes de vir para cá. Mas estamos aqui mais uma vez e dentro de poucos minutos a gente vai conectar com a nossa convidada especial de hoje. Olá, boa tarde, Ana, Georgiva, Silva. É, Sempre falo o nome dos primeiros, né? Kátia, Lachame, Amélia. Sejam todas muito bem-vindas. Daqui a pouco a gente vai conectar com a nossa convidada especial, que é a Cris, onde a gente vai falar sobre esses temas, né? Que estão relacionados às eleições, que estão relacionados à saúde pública, estão relacionadas a esse caso da TAG, funeral do José Eduardo dos Santos e dentre outros temas. Então hoje vai ser uma live que promete. Então vamos dar mais um tempinho, vamos deixar que todo mundo se conecte a gente. É um momento, tá vendo? Eu não conectei direito o sistema de som. Deixa eu conectar agora. Um minutinho. Daqui a pouco a gente vai começar, né? A gente vai falar sobre esses temas com a Cris. Numa semana que é uma semana que tem sido muito complicada, principalmente para os funcionários das linhas aéreas de Angola, tá? Que viram é, o nome de sua empresa envolvida numa possível venda para uma empresa do setor privado e, consequentemente, interferência de Espanha, né, que agora vai passar a gerir a TAG. A nossa convidada de hoje, que é a Cris, ela fez um vídeo também, que está no YouTube dela, acho eu, em que ela fala sobre essa toda a dinâmica de venda, de moeda de troca do corpo do ex-presidente José Eduardo dos Santos pela companhia TAG. Mais uma vez, o povo angolano está pagando digamos assim, pelos negócios, né, escuros e corruptos do sistema do regime impelar, né? E a gente espera, né? A gente espera que o povo dessa vez seja ouvido, porque os protestos que estão acontecendo nos últimos dias têm levado as pessoas, né, no geral, e as pessoas que podem ter alguma interferência ou influência a levantarem a voz. E tivemos também essa semana, né, essa coisa dos artistas que começaram a perder seguidores porque se posicionaram. Hello, Marisa. Se posicionaram a favor do sistema, mas não se posicionam a favor do povo, né? E o maior problema não é a pessoa votar no partido MPLA. O maior problema é quando os artistas que apoiam o tal regime não são os primeiros a aparecer quando o povo está sendo reprimido ou oprimido. A Cris já chegou. Então a gente vai conectar já sem demoras, porque eu sei que as nossas lives sempre terminam quando menos esperamos. E e eu creio que hoje vai ser um dia muito importante, principalmente para aqueles que tinham alguma dúvida sobre o que o sistema realmente quer da gente. Eu vou fazer uma conexão agora com a Cris. Vamos aguardar até que eu acabei de enviar um convite agora. Alô, boa tarde, Cris. Boa tarde, tudo bem? Tá tudo bem com a senhora? Está tudo ótimo, na graça de Deus. Apesar dos pesares, né? Apesar dos pesares. Eu estava Vamos dizendo seguindo com agora a sua que a saúde. Cris acabou de lançar um vídeo, acho que foi ontem que saiu no YouTube, um vídeo muito bom, que é sobre esse caso da TAG. Então, os nossos seguidores e todas as pessoas que verem esse vídeo, Olá, Amélia. é, Olá, é, Samuel. eu Olá, vou todo mundo que está a ver a pedir live.
para que eles possam ir ver esse vídeo assim que puderem, assim que terminar essa live. Está no seu canal do YouTube, né, Cris? Está no canal do YouTube. E qual é o nome do seu canal no YouTube para que as pessoas possam, para que as pessoas É que ainda não seguem? canal da Cris Francis Ailes. É exatamente a mesma coisa do meu Instagram. A única diferença é que tem canal da Cris Francis Ailes. Então, corram para lá, se inscrevam, por favor. Essa semana ainda a gente vai fazer mais ênfase na importância de se inscrever no canal do YouTube. A Cris é uma pessoa que tem opiniões muito fortes, opiniões que muita gente se identifica, e essa semana não foi diferente. Visionária como a Cris há 2 semanas atrás, há exatamente 2 domingos, a Cris falava sobre o pleito eleitoral e dizia que o regime no poder fraudaria, só ganharia as eleições por meio de fraude e tudo mais, e agora estamos a ver as alegações de fraude. Só para dar um contexto para o povo. Essa semana, mais um vídeo da Cris viralizou aqui na nossa página, que teve, agora está com quase 14 mil acessos. E o vídeo que já estava publicado há 2 semanas atrás voltou a ser assunto essa semana. Principalmente porque a atriz, né, previu algo que podia acontecer e aconteceu. E vamos começar por aí, Cris. As eleições. Quais são as suas primeiras impressões sobre esses resultados provisórios, embora não apurados, que apontam vitória para o MPLA? Antes de começar a dar a minha opinião e o meu parecer, vou dar um oi aqui ao pessoal. Olá a todo mundo, um beijinho a todos. Não dá para responder a cada um, mas muito obrigado por estarem aqui e para quem vai entrar também um oi. As eleições. Aconteceu o que a gente já previa, o que vem acontecendo desde 2090, desde 1992, digo. O que nós vimos é exatamente o que acontece desde então. A única diferença dessas eleições é que hoje, com a amplitude das redes sociais, da internet, nós hoje constatamos em loco a fraude que acontece no processo eleitoral angolano. Isso que aconteceu já era esperado, mas graças a Deus hoje nós temos as redes sociais para colmatar isso, e eu espero que o Tribunal Constitucional tenha o bom senso de aceitar a impugnação dessas eleições, impugnar mesmo as eleições, anular de forma definitiva e remarcar as eleições. Não sei se te lembras, na nossa primeira live, eu questionava o facto de não ter, até hoje, em 2022, na era da tecnologia, nós ainda fazemos voto no papel, quando a gente tem toda a condição para criar eleições, fazendo o voto eletrônico. Não convém ao regime, porque desta maneira eles não têm como... A vantagem do voto eletrônico é exatamente isso. Não tem como fraudar as eleições. E eles sabem disso. Por isso é que até hoje se vota em papel. O que aconteceu nessas eleições é vergonhoso, é escandalosamente vergonhoso. Nós todos acompanhamos, nós todos vimos, eu recebi um sem número de atas. Hoje todo mundo me manda informação. Todos, eu recebo milhares de mensagens por dia e todo mundo hoje me faz chegar informação. Eram atas e atas e atas e atas. Eu tenho, para ter noção, eu recebi qualquer coisa como 300 e tal atas e todas elas dão vitória UNITA. Todas. Todas. Infelizmente, o Tribunal Constitucional e a CNE são controladas pelo regime. Por isso é que nós vimos esse descalabro. Porque seria quase uma ingenuidade a gente acreditar que essas instituições estatais controladas pelo regime dariam vitória à oposição. Não dariam e nem vão dar. E perante... Um segundo só, por favor. Consegue me ouvir direito? Está ouvindo com os ruídos? Eu estou ouvindo bem. Eu acho que tem... Eu vou só interromper por um minuto. Eu acho que tem uma conexão, tem algo a conectar aqui mal. Vai me desculpar, só um minuto e eu já volto, tá? Desculpa aí os nossos seguidores.
Desculpa, voltamos. Eu já estava preocupado, mas era uma interferência porque eu deixei a Alexa ligada. Então estava a interferir o som da Alexa conosco, desculpa. Mais uma vez, então, Cris, I'm como a good, gente estava thanks. falando, como a gente estava falando sobre as eleições, né? Essas instituições que são controladas pelo Estado eles jamais dariam vitória ao MPLA, à oposição. Só que Como é eles que desta vez, eles Uhum. não têm opção. Todo mundo, isso não foi uma coisa que chegou só aos angolanos, chegou ao mundo todo. Todo mundo tem consciência que essa vitória das eleições é da UNITA. E eu apelaria ao partido que tivesse o bom senso de reconhecer que perdeu e entregue o poder. As pessoas, é assim, nós não queremos guerra, ninguém quer conflitos. Porque a gente sabe que a guerra, infelizmente, faz com que muitas vidas se percam. E Uhum. hoje ninguém quer isso. Mas a verdade é uma: as pessoas não vão ficar paradas. Ninguém vai ficar parado. O povo não vai parar. Aliás, se você reparou, ninguém parou desde o dia das eleições. É protesto de todas as maneiras, a ponto de irem invadir a página do Biden, a ponto de irem invadir a página do Kim Jong-un. As pessoas não querem. Hoje por hoje, eu vou falar isso aqui com propriedade. O J-Lo conseguiu se tornar a pessoa mais odiada da Angola. Verdade. Uma pessoa que não é benquista e não é bem vista em lugar nenhum. Eu, se fosse ele, teria vergonha na cara, teria o bom senso e pegava as minhas malas e dizia, pá, já, eu vou sair. Simples assim. Porque ninguém quer. O povo fez uma escolha. Por isso é que eu digo taxativamente, e isso é algo que eu vou repetir sempre, até que um dia efetivamente isso mude. Angola é uma ditadura muito mal disfarçada de democracia. A nossa vontade é soberana e nós todos, a nível do mundo todo, escolhemos a UNITA, escolhemos o Adalberto Costa Júnior. Isso tem que ser respeitado. Em democracia, o povo é soberano. O A maior... MPLA, os dirigentes do MPLA precisam entender que são cargos públicos, não são cargos que eles herdaram dos seus pais. Angola não é uma empresa que o MPLA herdou da sua família. Angola é dos angolanos. E eles precisam deixar. E nesse momento, o povo não quer o MPLA. O povo É, não é o MPLA. é a Não mentalidade é. que esse governo tem. E há 2 semanas, a gente esteve a falar aqui na nossa primeira live, de que o povo, de fato, não queria o MPLA. E é por isso que esse vídeo se tornou quase um vídeo profético, né? Porque eu me lembro que essa frase ficou muito marcada na minha cabeça. Eu não estava, para ser sincero, muito dentro do assunto, mas eu lembro que essa frase que a Cris falou, o povo não quer o MPLA. E se os resultados forem o contrário, você vai ver protesto, você vai ver coisas acontecer, e é o que realmente está acontecendo, porque está havendo protesto desde que os resultados começaram a ser anunciados, né? Tem muita evidência de fraude por Muita. conta da internet, por conta agora das coisas estarem a ser gravadas, né? Quase acontecendo ao vivo. Qualquer um pode agora ter acesso à verdade, então fica mais complicado para o MPLA ao gravar os resultados, né? Com certeza. E eu diria o seguinte: se essas eleições forem impugnadas, a contagem dos votos, ela agora tem que ser feita ao vivo. A contagem do voto é a única maneira de impedir que esses palhaços façam outra fraude. A contagem dos votos tem que ser feita ao vivo. O povo tem que assistir, como se faz lá fora. A gente vê a hora que eles estão a contar. Isso é um autêntico absurdo, porque isso é um desrespeito, é um insulto à nossa inteligência. O MPLA, sem palavras, quer nos chamar de burros. Nós não somos burros. Hoje, é assim, o MPLA precisa se renovar, precisa rejuvenescer. O MPLA está preso à juventude da época deles. A juventude de ontem não é de hoje. Nós hoje somos outros jovens. Nós hoje temos outra visão de vida. Nós hoje temos outra visão do país. A história que os nossos pais compraram há anos atrás sobre o MPLA, nós não compramos. Nós não compramos. Eu votei no MPLA quando eu tinha 18 anos, eu tenho 40. E eu votei porque eu não tinha muita consciência do país. Nem Eu eu. votei porque alguém me disse é esse, tem que ser esse, eu fui lá e votei. Quando eu comecei a entender o que era, eu nunca mais coloquei um voto no MPLA. Nunca. A segunda eleição, eu não votei.
A terceira eleição, eu também não votei. A quarta, que foi aquela do 2017, eu 17. votei na Casa Sé, porque na altura a única também não tinha mostrado muito, Nada, é. assim, não estava muito organizada e eu, não, vou votar no Casa Sé, só para não desperdiçar voto. Esse ano é uma UNITA completamente diferente. Hein? É uma UNITA que se organizou, mas se organizou com pouco dinheiro, com um dinheiro quase inexistente. A UNITA foi o único partido que chegou até nós e disse: olha, nós queremos fazer isso, 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 isso. E a bem da verdade, não tem um único presidente que tem o carisma do Adalberto Costa Júnior. Não tem ninguém ali com potencial para ser presidente. É. Não tem. Ele é Realmente, o mais completo que há. o Adalberto é uma pessoa que me surpreendeu, não conhecia também até essas eleições, e eu vejo pela postura, pelas propostas, da maneira que ele apresenta as suas propostas, são muito surpreendentes no bom motivo, né? São muito inteligentes, são propostas inteligentes, Exatamente. que realmente a gente começa a ter uma esperança de mudança caso as propostas dele possam ser implementadas no país. Então, é por isso que a Exato. juventude também está com força, né, jogando todos os seus votos em Adalberto Costa Júnior. Agora, eu Exatamente. queria que a Cris falasse sobre esse crime que acontece, que são a intimidação policial. Eu tive a ver algumas sites de notícias claramente, portais de notícias claramente comprados pelo partido, que noticiavam notas como, por exemplo, a polícia está preparada para eventuais distúrbios durante as eleições e colocou mais de 80 mil policiais, tanque de guerra, policiais armados, artilharia, marinha, força aérea para impedir protestos pacíficos. Se a população é desarmada, não tem nenhum partido com exército, qual é a necessidade de tanta força militar na rua? Intimidação ou mais um sintoma da ditadura? É um sintoma da ditadura, é intimidação. O povo não está armado, o povo foi à rua reclamar daquilo que ele queria de direito. E a única forma que eles têm, eu vivo na Noruega, a única forma que eles têm de intimidar e reprimir o povo é pela força. Quando o povo precisa do auxílio da polícia, não há policial, como eles sempre dizem, não há meios, não há homens, não temos meios para ir acudir, mas para reprimir o povo tem. Apareceram 80 mil polícias com arsenal de guerra para ir lutar contra um povo desarmado. Um povo que só quer ver o seu direito respeitado. Mas é preciso, e isso eu vou dizer, e por isso é que eu dizia na live passada, que o MPLA é comandado por burros, e isso é uma grande verdade, porque eles são burros. Porque assim, quando os homens foram. Mas entrou na leva Ana Dia dos Santos. Quando o povo foi lutar contra o colonialismo, o Sim. povo foi com pau e katana. Não tinha arma. O país se libertou do colonialismo, da colonização, com katanas e com armas. Nós tivemos exemplo do Sri Lanka. O Sri Lanka, o povo invadiu o palácio com homens armados. Não é? Então, não é dessa maneira que eles vão. O MPLA precisa mudar A mentalidade. o seu approach. Tem que É, mudar. Porque o é. povo não quer o MPLA aí. Hoje por hoje, ninguém quer o MPLA. É uma história que já não vende. Não há. O MPLA já tirou tudo que tinha para tirar do povo. Tudo. E é uma coisa que eles precisam perceber. Mais o MPLA tem para perder do que o próprio povo. Sabe por quê? Porque o MPLA conseguiu até arrancar a dignidade do povo. E quando você já arranca a dignidade de alguém, essa pessoa não tem mais nada para perder, porque tudo que ele tinha para perder, o MPLA conseguiu fazer esse povo perder. Concordo. Infelizmente. E, Infelizmente. eu não sei, os jovens, principalmente aqueles que não entendem muito de história, eu acho que eles não sabem desse fato, mas no passado, né, quando houve aquela divisão no MPLA, acho que foi nos anos 80, nos anos do Nito Alves, houveram algumas pessoas que tentaram protestar e o MPLA
respondeu com violência. Então, parece que eles acham que nos dias de hoje eles podem usar o mesmo método de intimidação para frear, né, a agonia da população, né, que vai protestando nas ruas. E a gente vê que os protestos, a força policial para como é que se diz, dispersar os protestos é muito desproporcional, é quase violenta mesmo. É, exatamente. Mas, deixa-me dizer, os olhos do mundo agora estão virados para Angola. E o povo, os partidos até, vão tirar uma vantagem certa disso. Eles querem fazer essa manifestação. E eu vou dizer uma coisa: é justo, é um direito que nos cabe, é um direito que a Constituição nos concede. Não é? Manifestações pacíficas, ninguém está aí de perder nada, ninguém está aí de lutar nada. E o povo tem direito de reclamar aquilo que lhe é do direito. E o MPLA não pode querer reprimir o povo com armas. Não pode. É, é, E agora, indo já, né, para o próximo assunto, agora a gente já falou um pouco sobre as evidências das fraudes eleitorais que ocorreram. A gente vai voltar daqui a pouco mais para esse assunto, mas eu queria agora que a gente abordasse um pouco sobre o funeral, né? O funeral que aconteceu de José Eduardo dos Santos, que teve e tiveram alguns pontos altos e é algo que, sinceramente, é algo que é muito pesado. Eu próprio achei um pouco pesado cobrir essa toda parte, porque a pessoa tem que assistir, mesmo não querendo, porque a gente passa informação. Uhum. Mas a gente notou tipo, a presença do presidente da República, mesmo do Adalberto. Qual é a análise que você faz sobre essa cerimônia que foi feita hoje? Assim, eu tive a acompanhar num outro sítio, numa qualidade da imagem não era muito. A qualidade não. A qualidade da transmissão não era a melhor e eu vou ter que assistir outra vez porque eu quero fazer um vídeo relacionado a esse assunto. Mas eu acompanhei, eu acho que o Adalberto esteve muito bem, assim como os outros representantes políticos que foram acompanhar o funeral. É o que se faz, ele era o antigo estadista e nós temos que. Portanto, isso é algo que tem que ser respeitado. Achei a cerimónia um pouquinho chinfrim, mas já se esperava isso. É o que tem, né? Já se esperava isso, mas também não reclamo, porque é dinheiro público que é posto ali. É um direito que cabe ao José Eduardo dos Santos como presidente, mas também é dinheiro público que está a ser usado quando tem muita gente a morrer na rua com fome, pessoas a comer no lixo. Então, para mim, foi o que tinha. Não é? Essa história toda em torno dessa situação do José Eduardo dos Santos, eu vou dizer uma coisa aqui que eu quero que fique bem patente. Atualmente, o maior inimigo do MPLA é o próprio Geló. O Geló é o povo é inimigo do MPLA, porque nós não queremos o povo. Mas o maior inimigo do MPLA é o próprio Geló. Eu dizia, o José Eduardo dos Santos, para mim, ele foi um ditador também. Para mim, ele também não fez muito, ou não fez nada. Ele é muito responsável de tudo o que aconteceu. Teve os seus queijos, as pessoas dizem, ele foi o arquiteto da paz. Eu não acho que ele tenha sido o arquiteto da paz. Ele era um homem de paz, mas ele não é o arquiteto da paz. Para mim, os arquitetos da paz são os militares que perderam a vida naqueles confrontos. Não é ele. Porque não é ele que trouxe a paz, foram os militares. Quem começou a guerra, como nos foi vendido, diziam que era a UNITA. Não foi a UNITA que começou a guerra. Quem começou a própria guerra foi o MPLA. E a UNITA respondeu. Isso a gente não sabia até então, porque nos vendiam uma outra coisa, porque era o único mercado que tínhamos. Hoje nós já temos acesso à informação. Então, para mim, é o que é. Mas, assim, o facto do Geló ter tratado o José Eduardo dos Santos da maneira que tratou, quando ele morreu, muita gente como eu dizia, para mim isso é indiferente, porque ele é um ditador e não vai me dar nada. Só que aparece a figura do Geló, vingativa, rancorosa, e faz o quê? E trata ele da maneira que tratou. Para muitas dessas pessoas, menos para mim, que não mudou nada, para muitas dessas pessoas, este homem voltou a ser um herói. E o Geló esqueceu-se de uma coisa. Muita gente dentro do MPLA venera o José Eduardo dos Santos. Mas venera mesmo. Venera por quê? Porque ele era um homem educado, era um homem calmo, era um homem fino, era um homem simples, apesar de estar naquela posição. Era uma pessoa que sabia conversar,
era um diplomata nato, Uhum. e por causa dele muita gente enriqueceu. Então, muita gente dentro do MPLA venera o José Eduardo dos Santos. E claro que dentro do próprio partido, ninguém ficou feliz com a maneira como ele foi tratado. Hoje, do mesmo jeito que você vê o povo ovacionar o José Eduardo dos Santos, dentro do MPLA também tem. E muita gente dentro da alta cúpula do MPLA está com uma bola do Geló por causa disso. O José Eduardo dos Santos tem um nível, um patamar, hein, de respeito que o Geló nunca vai alcançar dentro do MPLA. Dizia hoje o meu irmão mais velho, mas a UNITA também não está organizada porque não sei o quê. A UNITA está organizada porque tem muitos conflitos internos, todos os partidos têm conflitos internos. O Geló não é unanimidade dentro do MPLA, assim como nós sabemos que o Adalberto também não é unanimidade dentro da UNITA. Mas dentro do MPLA, o Geló não é... Assim, o Geló não é bem quisto, não é bem visto em lugar nenhum. A verdade é essa. Nem dentro do Exército, por causa da maneira como ele age, nem dentro do próprio MPLA. E tem um monte de gente dentro do MPLA que quer que ele desapareça. A verdade é essa. E não está muito Assiste uma feliz. disso. Não está. E vou-te dizer, um país, nós vimos nessas eleições, um país inteiro que se mobilizou por um único partido. A Casa C deixou de votar na Casa C. O PRS deixou de votar no PRS, o Django, o APN, todos os outros partidos deixaram de votar e todo mundo se concentrou em votar na UNITA. E te vou dizer uma coisa. Os milhões de votos que a UNITA recebeu para conseguir a vitória vieram de dentro do MPLA. Eu te digo, sem medo de errar, que pelo menos 30% dos militantes do MPLA votaram na mudança, votaram na UNITA. Eu te digo isso e dou a minha cara a tapa. Eu recebi É informação também verdade. de muita gente que falou que Muita veste gente. as camisolas do MPLA, mas estava votando para a UNITA, porque eles não querem. E a surpresa até é de que trabalhadores, né, do Estado, eu conheço alguns, eles me enviavam mensagem, falavam, não, eu trabalho no Estado, mas É eu estou verdade, eu também voltando para a recebi. UNITA, porque eu não quero isso. Não Eu, quero o MPLA. olha, as minhas redes sociais, eu quero agradecer às pessoas que têm seguido as minhas redes sociais. Muito obrigado, vocês que têm espalhado as minhas redes sociais. Obrigado mesmo, elas têm crescido muito e é muito graças a vocês e eu sou grata por isso. Eu tenho recebido inúmeras mensagens de muita gente. Meu querido, todo um país, aliás, um país é um país mesmo. E eu quando digo um país, digo nós que estamos fora de Angola, todo um país se mobilizou para um único objetivo. Vamos colocar a UNITA no poder. É verdade. E 30% desses votos veio de dentro do MPLA. Eu conversava com alguém ontem que essa pessoa fez um comentário interessante. Ela falou que anteriormente o povo ele não estava desperto para essa coisa de fraude e tudo mais, as pessoas não prestavam muita atenção. Tanto é que se publicava o resultado, as pessoas aceitavam, iam para casa e pronto. Mas agora a juventude está tão cansada, tão frustrada com todo esse aldrabice, com todo esse sofrimento, que eles não têm mais nada a perder. Então, Não essa juventude tem. que está desempregada, que não tem aonde, entendeu, tirar dinheiro para comprar comida, para comprar as coisas de casa e tudo mais, essas pessoas não têm mais nada para fazer, não têm nada para perder, então vão dedicar o seu tempo para protestar contra o E regime que nos vão oprime. mesmo. São eles que vão tirar o Zelo do poder. É É, assim, eu digo uma coisa, muito tristemente eu digo, se o Geló insistir em ficar no poder, se insistirem em confirmar a vitória do MPLA, os próximos 5 anos em Angola vão ser terríveis. hum, Vão ser terríveis e vão ser 52 anos de de um único partido no poder. Isso é um absurdo. E o MPLA, vou dizer isso mais uma vez, são burros. Porque quando você pensa que você é o único capaz de governar, não, de desgovernar uma nação, você passa para o mundo um atestado de incompetência. Isso significa que você é incompetente. Quando tínhamos o José Eduardo dos Santos, o pessoal do MPLA dizia: o único capaz de governar é mesmo só o Zé Edu. O Zé sim. Edu saiu, hoje está o Geló, que é um incompetente de marca maior, e dizem: o único capaz de governar é só o Geló. Ele não governou nada, ele não fez nada. Amanhã, quando tirarem o Geló e vier um outro para ser o candidato do MPLA, vão dizer: não, o fulano também que vem, mentira. E nesse meio tempo,
A UNITA se renovou. Por isso é que eu disse na semana passada, ou na live passada, a UNITA tem escola, o MPLA não tem. Porque a UNITA teve o Savimbi, a UNITA teve o Samacuva, hein? A UNITA hoje, depois a UNITA teve o Chivucuvuco, a UNITA hoje tem o Adalberto Costa Júnior. E se você reparar, foi se renovando. Hoje a UNITA não é aquela UNITA de antes. Por isso é que hoje o povo se identifica. O discurso da UNITA, as atitudes da UNITA, o GELO atacou o MPLA, atacou o ACJ consecutivamente. Aquele homem não respondeu um único ataque. Tanto é que nem queriam que ele concorresse fosse para as eleições, né? Que ele fosse candidato. Tentaram Fizeram de tudo. de tudo para destabilizar o homem e ele se manteve ali firme. Por isso é que eu digo, o Adalberto tem uma postura que o Geló não tem, sabe? O Adalberto tem a postura que tinha, o Adalberto é pacifista. O José Eduardo dos Santos, apesar de todos os erros dele, também era um pacifista. Então, o Adalberto tem uma bagagem que se equipara a do Zedu, que sai ainda maior. O Geló não tem. É aquilo que eu te disse outra vez. É uma falta de absolutamente tudo. Sabe? Tudo. E o principal, tu que vais liderar uma nação, tu precisas ter inteligência emocional. Aquele homem não tem inteligência emocional nenhuma. Nenhuma. E Não já está tem uma provado, postura. né? E isso já ficou mais do que provado. Vocês viram aquele homem a desmaiar lá no funeral? Aquilo é medo. Também achei. Não achei normal, não. É verdade, aquilo é medo. E obrigaram o homem a gravar um vídeo depois, hein? A falar que tá tudo bem. Cometeu uma gafe que qualquer um podia ter cometido. Mas ele, só de saber que cometeu aquela gafe e trouxe ao cima que todo mundo já sabia, que todo mundo já sabe. Epá, deu-lhe um medo e ele apagou ali. Por quê? Porque eu já sei que, eu fui fazer isso, estou lixado. Porque essa é a cultura que o MPLA tem. Vamos ver mais dia, menos dias, o senhor lá vai sair do carro. Que é assim que funciona. Porque ficou claro, né, a expressão dos dois, né, tanto do presidente como da primeira-dama. Exatamente. A expressão deles mudou de uma maneira, e não foi daquela mudança, foi uma gafe, entendeu? Foi aquela de tipo, meu Deus, como é que pode, entendeu? Foi tipo, não admito. Medo, ele disse, eu estou lixado. A partir de agora, a minha vida foi para as cucuias, e é verdade. E o menino foi obrigado a fazer um vídeo sorridente no hospital, para dizer que está tudo bem. Gente, olha, agora vamos já emendar isso ao assunto que também, tipo, pipocou demais essa semana, que é sobre o silêncio repentino e muito conveniente dos apoiadores do regime. Todos os artistas. Já vamos falar da TAG. A TAG está aqui no nosso. Eu estou a deixar mais para o final. E já vamos tocar depois desse assunto. O silêncio dos artistas, da classe artística. E tu, essa semana, tem publicação um vídeo sobre. E agora que o povo está protestando, eles que se chamam, ou se intitulam artistas do povo, estão em silêncio. Todos eles. Todos que a Cris citou. Não tem um artista que se levantou ou falou sobre os protestos. O que você acha? É o que eu digo. Os artistas, a maioria deles são reféns do governo. São reféns do regime. E nós não vamos ver eles falar nada. A verdade é que eu vi um movimento nas redes sociais e parece que estão mesmo a fazer. E estão a dar muito unfollow em todos eles. Mas isso é uma consequência da atitude deles. Foi um ou outro que se posicionou, Foi o Gilmário, foi o Coutinho, o Basse, foi portanto, foram alguns tantos que se posicionaram, mas muito poucos também os que se posicionaram ao lado de nós, do povo. A maioria deles veio fazer aqueles papéis ridículos de apoiar o regime. Hoje, muitos estão mesmo, o povo aderiu mesmo à campanha do cancelamento e estão mesmo a descancelar. Aderiu. O Big Nelo perdeu quase 300 mil seguidores. Não posso fazer nada quanto a isso, porque assim, os nossos artistas passaram do limite do bom senso, da covardia. Eu quero deixar isso aqui claro.
Ninguém é obrigado a ser da UNITA, a apoiar a UNITA. Não é isso. O que eu digo, e eu falo isso repetidamente nos meus vídeos, é que os artistas têm que se posicionar a favor do povo, a favor da nação. Isso é um respeito que eles demonstram por quem consome o país, o produto deles. Vem a Patrícia Faria, eu admirava muito a Patrícia Faria. Pode ter certeza que a minha admiração pela Patrícia Faria acabou. No dia da eleição, lá quando começaram a fazer a confirmação dos resultados, vem a Patrícia Faria fazer um post dizendo até que enfim acabou a intimidação e era o quê? A intimidação Intolerância, algo e a assim. intolerância. Justo a Patrícia Faria, mas depois eu fui entender que ela fez aquilo porque ela é deputada do MPLA. E justo ela, veio me falar de intolerância e de intimidação. Quem é intolerante com quem é contra o regime? Não foi o Adalberto Costa Júnior que chamou os jovens de lumpen. Não foi o Adalberto Costa Júnior que chamou a nós, sociedade civil, de lumpen. Sociedade civil que não é parte do regime, que não apoia o regime. Não é a UNITA que colocou os polícias na rua com armas. E vem ela me dizer que acabou a campanha de intimidação de quem? Do MPLA para o povo. A intolerância do MPLA para o povo. Eles não são obrigados a defender as cores da UNITA, porque nós não estamos a defender as cores da UNITA. Nós estamos a defender uma mudança. Nós estamos a defender a nação, nós estamos a defender o país. Os E é interesses isso que do as povo. pessoas, infelizmente, não conseguiram perceber até agora. Nós não Eu, somos da UNITA. eu Nós somos creio. uma porção que não quer mais esse governo, que quer sim alternância, que quer sim mudança. E isso não nos faz da UNITA. Apoiamos a UNITA, sim, porque a UNITA é a única que trouxe um programa que, de facto, mostra que vai haver alguma mudança. E porque o MPLA não tem mais nada de novo para dar ao povo. O MPLA já sugou, já tirou tudo do povo. Já não tem mais nada com o MPLA. O que mais que eles vão... Venderam a TAG, trocaram a TAG. Daqui a pouco vai ser Sonangol, Ndiama, Enana. Daqui a pouco não tem empresas públicas. Vão começar a vender o povo. Hein? O povo está a pagar por uma dívida, hein, que o MPLA é que fez. Que são eles que estão a comer porque foram buscar dinheiros e dinheiros e dinheiro. E continuam a ir buscar. E o povo não vê esse dinheiro. E quem está a pagar essa conta é o povo. E o caso da TAG mesmo, quais são as informações que tu tem sobre essa O que eu sei, transição? eu tenho toda a informação. Eu fui da TAG. Os meus colegas me procuraram para pedir ajuda. Eu vi muitos comentários, eu não vou fazer nada, porque aquelas velhas da TAG também, não sei o quê. Meus amores, não se trata de ser velho, de ser novo. Se trata de vidas, se trata de pessoas que vão perder empregos. Nós já temos um sem número de desempregados no país. E se essas pessoas da TAG também perderem o emprego, é mais um grupo que se aumenta a percentagem de desempregados que já há. E vai ficar ainda mais difícil para, por exemplo, se nós conseguirmos reverter isso e o ACJ assumir, vai ficar mais difícil ainda resolver a questão do desemprego. Então não nos interessa que o pessoal da TAG perca o emprego. E não é justo. Não é. Porque por mal ou bem, eles passaram anos da vida deles a dar no duro para manter a TAG. Essas velhas, esses velhos que vocês dizem, são pessoas que na época que havia guerra, eram eles que voavam. Era eles que iam trazer os militares, era eles que iam trazer os armamentos e voavam debaixo de tiros. Eles iam voar e não sabiam se iam voltar para as suas famílias. Então, antes de nós criticarmos, vamos nos colocar no lugar dos outros. São seres humanos como nós. E vi outros dizendo, mas eles também não se posicionaram, eles não são obrigados a fazer isso. Ou melhor, eles não são obrigados a manifestar, mas não significa que eles não estejam do nosso lado. Não é todo mundo que tem a coragem de sair às ruas e dizer, não, também não quero o regime e não Exato, sei o quê. exato. Porque, infelizmente, as pessoas que trabalham no aparelho do Estado são reféns. Foram eles que aguentaram, a TAG é o que é graças a essa gente. Hein? Nós temos uma TAG para chamar de nossa, porque eles fizeram isso. Hoje, o PCE pegou a TAG, hein? Foram porque queriam. Por isso é que eu disse, não se assinam acordos da maneira como são assinados, como foi assinado esse de Espanha. E usaram a TAG como moeda de troca. Hoje, a cor da TAG é vermelho, laranja e preto. Hoje mudaram as cores da TAG para azul. Então,
os aviões são milhões, custam milhões e milhões de dólares para se comprar aviões novos. Esses aviões são novos. Os 777, então, são os mais recentes que há. São aviões com capacidade de 260 e poucos passageiros. Como é que se justifica que você gasta milhões e milhões e milhões e milhões e milhões para comprar aviões e agora você quer pegar e desmantelar esses aviões para fazer aviões de carga? Que vai te custar outros tantos milhões. E depois dizem que não há dinheiro na TAG. Começaram a tirar itens pequenininhos, saleiros, pimenteiros, as cabeceiras, cobertores, as mantas e não sei o quê, para dizerem que a TAG está numa crise. A TAG não está numa crise. O ano passado ainda se injetou dinheiro na TAG. A TAG voa tanto, a TAG faz tantos voos, hein? Os bilhetes são caríssimos, não tem como justificar. E a TAG é uma empresa subvencionada do Estado. O capital da TAG, a maior parte do capital da TAG é estatal. O Estado não vai deixar a TAG falir. Para me virem com essa conversa de reestruturação. Que reestruturação é essa? Que tem que pegar as pessoas e pôr na rua. Pegar toda aquela gente, pessoas mais velhas que estão na TAG há anos, para porem na rua. Você compra um avião que te custa mais de 60, 70 milhões de dólares para depois desmantelar esse avião todo. Vão ter que tirar os bancos todos, desfazer as galas. Isso tudo são milhões e milhões de dólares. E vêm dizer que a TAG está numa crise? Não. Usaram a TAG como moeda de troca para trazer o corpo de uma pessoa que morreu há mais de um mês, que já prejudicou o país durante 38 anos. Hein? E morreu e ainda assim continua a prejudicar, porque por causa dele tem um monte de gente a correr risco para ir para a rua. E não é isso que queremos, é esse o governo que as pessoas querem. É esse governo que muita gente vem defender. Hein? Pessoas que estão com mais de 40 anos, essas pessoas vão ir buscar emprego aonde? Qual é o tipo de compensação que você vai dar para alguém que trabalha numa companhia há mais de 35 anos? Eu, quando entrei para a TAG, juntamente com os meus colegas, nós tínhamos 21, 22 anos. Hoje eu tenho 40. Eu voei na TAG por 10 anos e depois saí. Hein? Os moços, as moças que entraram comigo, os meninos que entraram comigo, não são mais meninos. Como é que se justifica isso? E as pessoas dizem, bem feito. Não é bem feito, sabe por quê? Porque do mesmo jeito que fizeram com a TAG, vão usar outras empresas estatais como moeda de troca. Alguém aqui alguma vez, ouviu falar dessa Leonor Carrinho? Nunca ninguém ouviu falar desse grupo Carrinho. De repente, aparece esse grupo Carrinho, cuja tal PCA é a Leonor Carrinho. O grupo Carrinho é do Geló. O grupo Carrinho é do Geló, que comprou o banco BCI, comprou o BCI, que também era um banco do Estado. Comprou o banco Kev. Está a fazer parte dessa negociação, dessa permuta que fizeram. Essa SGA, o dono da SGA é irmão do presidente executivo da TAG. Não se ouvia falar e de repente há um grupo Carrinho que ultimamente compra tudo. E muito coincidentemente, depois dessa transação entre Espanha e o corpo do... Exatamente. Em Portugal fecharam as ligações, estão a fechar as agências? As delegações da TAG em Portugal fecharam. Bom. Já não há nem no Porto, nem em Lisboa. Fecharam. Haviam lá angolanos. Tinham portugueses e tinham angolanos. Hoje não tem. Foram para o desemprego. Estão-lhes a dar uma carta de despedida, dão-lhe uma compensaçãozinha, vão para a vossa vida. As pessoas já são mais velhas. Mas isso é crime? Isso é crime. A TAG é uma empresa do Estado, foi vendida nessas condições, sem nem procedimento legal. Quer dizer, o Estado Eles dizem que não venderam, dizem que estão a reestruturar. E quem disse que para reestruturar, vocês têm que pegar e pôr as pessoas na rua? A TAG hoje tiraram os jitas pequeninos, puseram os aviões numa manutenção que nunca mais acaba. Que manutenção de avião é essa que fica esse tempo todo e não acaba? Tem praticamente quase toda a frota parada. Quer dizer, faz tudo parte do plano que eles armaram. E assim como a TAG foi a moeda de troca para trazerem o Geló, para trazerem o Zedu, vai haver outras trocas. Vão começar a vender as empresas estatais, porque esse é o tipo de governo que nós temos. Já tinha havido um tipo de conversa sobre vender a Sonangol antes, né?
Já E estava vão se conversando. fazer. Se continuar o MPLA a mandar, vai chegar uma hora que não vai ter uma única empresa estatal, porque eles vão fazer moeda de troca com tudo. E é o que eu disse, mudaram a palavra, que eles mudaram tudo. Mudaram completamente tudo. A tag não é A mais a TAG mesma. perdeu aquela identidade visual que tinha antes? Perdeu a identidade visual total. Meu Deus. Total. Hoje é azul. E é tudo parte de um plano do MPLA, do senhor João Lourenço, porque ele é o dono do Grupo Carrinho. Depois diz que não tem nada. Não tem nada, uma vírgula. É. E a gente vê, Por né, isso é tanta que eu te dizia, transação. por Uhum. isso é que eu te dizia, a única maneira de combater a corrupção é acabar com o MPLA. Não tem outro jeito. É, é. E eu vou entrar nesse assunto relacionado aos nossos seguidores, que muitos seguidores essa semana que enviaram mensagem para nós também, que ficam dizendo que a gente está, porque a gente está contra o MPLA, eles automaticamente acham que a gente é, entendeu, macomunado com a UNITA e tudo mais, e a Cris já fez 1 milhão de vezes uma explanação de que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra, e ainda hoje fez, mas a gente continua recebendo muitos comentários em que as pessoas pensam que o fato da gente estar mostrando a verdade, os fatos, não são histórias, são fatos com pessoas que têm conhecimento, as pessoas pensam que o fato da gente mostrar tudo isso quer dizer que a gente está contra o sistema. A gente só está falando de algo que está Exato. acontecendo. Exatamente. Eu vou te dizer uma coisa. Já me mandaram calar de todas as formas. Tem Todas. Oh, familiares, né? você tem família, se para de falar de política. Eu já disse, eu não estou a falar de política. Eu não falo de política, eu falo do país. Nós o que fizemos aqui é trazer em loco aquilo que acontece. E todos os dias vem alguém e me diz, cala, vamos falar de política no off. Por quê? Porque se você. Nós não estamos a falar de política, nós estamos a falar do estado do país, nós estamos a falar do povo, nós estamos a falar da nação. Então parem de me mandar calar, não vou calar. Eu vou continuar a falar. E Quem não Cris, quiser ouvir, passe o vídeo. e Cris Hoje tem um. vinha um que Uhum. me diz, ah, eu não. Ativistas que vivem na diáspora não me convencem. Não, caro, isso eu já lhe respondi. Eu não sou ativista. Eu também não sou revu. Eu sou alguém que usa a minha voz para falar pelo povo. E enquanto Deus me der vida e saúde, eu vou continuar a falar. Não estou a começar uma revolução, não sou ativista de coisa nenhuma. Mas eu estou aqui e eu, podendo usar a minha voz, podendo usar o meu conhecimento e trazendo isso a público, eu vou fazer. Mas, por outro Porque lado, eu também acredito que de uma tem maneira um. ou de outra faz diferença sim. Eu ia dizer, né? Por outro lado, também tem um monte de gente que nos envia mensagens agradecendo Muita, a postura corajosa, porque se a gente for muito, é ver, a verdade. maioria das pessoas de influência não tem a coragem que a Cris tem de É expressar verdade. a opinião sobre o assunto. E eu tenho É certeza verdade. que as pessoas não entendem tanto assim o sacrifício que a Cris tem feito em expor a sua opinião, porque Uhum. coisa que afeta não só a ela, mas afeta a família, afeta todo Exatamente. mundo. Mas eu Exatamente. creio que, como a maioria também das pessoas que nos seguem, é como se fosse um dever, uma missão, né? Olhando para aqueles que nada têm. É mais É, por aqueles que nada têm, por aquela é criança que está na verdade. rua, por aquele É, jovem que não tem emprego, pela aquela é. mulher que não consegue andar livre na rua, pode ser baleada, Exatamente. É estuprada. disso que a gente fala. É disso que a gente traz aqui. E é isso que as pessoas precisam entender. Graças a Deus, tem muito mais mensagens encorajadoras, muito mais gente que se identifica com aquilo que a gente traz, porque nós só estamos a falar a verdade. Nós só estamos a trazer aquilo que a gente vê. Não tem como você ver uma criança comendo lixo e você vai para a cabeça do travesseiro e dormir e dizer não é comigo. Eu não consigo. Eu não tenho como fazer isso. Então, É, sim, eu vou continuar a falar. Então, sim, eu vou continuar a trazer. Tudo que eu puder fazer, eu vou continuar a fazer. Porque se eu tivesse capacidade financeira para mudar a vida de todos os angolanos, eu mudava, eu faria. Como eu não tenho, eu vou usar aquilo que Deus me deu e eu vou fazer sim o meu melhor e eu vou continuar a criticar sim, vou continuar a trazer conteúdo sim e tudo que eu puder falar, está errado, está errado. E se nós não falarmos, se nós não unirmos a nossa voz
E vou-vos dizer mais. Esse movimento que a gente tem feito, tem trazido... Eu tenho recebido mensagem de muita gente em toda a parte do mundo. Gente de Moçambique que vem dizer, olha, o que tu estás a fazer tem nos dado força, porque nós aqui em Moçambique sofremos com a Frelimo, nós aqui na Guiné sofremos com não sei quem. A gente está a fazer alguma coisa que faz diferença. Então É, não me digam para calar a boca, porque eu não vou calar. é porque quando, é como falam, né? Prego que se destaca leva a martelada. Então, Leva martelada. eu acho que eu sempre senti que a Cris estivesse preparada para isso também, né? Porque apesar dos pesares, porque nessas entrevistas a gente fala muito de opinião, é por isso que eu estou tirando esse finalzinho para que as pessoas conheçam um pouco mais da Cris, né? E a luta, né? A inspiração por trás disso. Veja só Eu, o contraste. Você tem o Miramar, tem a Casa do Presidente. Casas de luxo, as casas mais bonitas. E do outro lado, você tem a Boa Vista. Uhum. Miséria. Miséria. Pessoas que não têm luz elétrica há não sei quanto tempo. A Um seca país no do tamanho Cunene. de Angola, só 47% da população angolana tem acesso à energia. Como é que se justifica isso? E, no entanto, paga imposto. Uma economia que não está organizada e o povo é obrigado a pagar A IVA. pagar imposto. Nem no Isso é um tempo, quer dizer, absurdo. o José Eduardo dos Santos era um ditador, mas pelo menos ele entendia que não valia a pena. Agora, E o pior não é isso, é que a equipe econômica do nosso país, hein, sabe exatamente o que fazer para combater a inflação. Eles sabem. Eles sabem. A inflação é uma coisa que tem como dar volta. Nós, antes de 2010, vivemos momentos de grande inflação. Hein? Tivemos momentos de grande inflação, a moeda era é, ridícula e tudo mais. Mas entrou uma equipe econômica, hein, liderada pelo ministro José Pedro de Moraes, e conseguiram balancear, hein, e tivemos durante anos o dólar a 10. O dólar equiparado ao quase. Foi uma fase boa. Não havia inflação em Angola. uhum, Acredita? Vamos aqui perguntar. Não tem mais ninguém capaz de fazer o que eles fizeram lá atrás? Tem. Não faz por quê? Porque não lhes convém. não convém. Não faz por quê? Porque com a inflação, o pobre fica mais pobre e quem é rico fica ainda mais rico. Porque eles têm o poder da moeda internacional. E quem é o rico no nosso país? É o MPLA. Quem paga a conta que eles fazem? É o povo. É. E E, o ele, exemplo disso está aí. e, eles, Fizeram uma guerra para trazer o Zedu a troco de quê? De milhares de vidas na tábua. e eu gostaria que a gente também falasse um pouquinho sobre, assim, resumidamente, sobre essas pessoas que insistem em dizer de que ontem eu estava a ouvir, porque eu não sei se isso era real ou se era uma piada. Eu estava num desses sites e eu ouvi um jovem que dizia o seguinte: eu estou bem porque o MPLA me paga 2.500, 250 mil kwanzas por mês e eu tenho dinheiro suficiente para eu viver, eu e alimentar minha família, então vou continuar apoiando mesmo o MPLA porque desde que eu esteja bem, então... é- E Esse é o grupo de eu pessoas fiquei que tão estão pensando no seu triste, umbigo. eu fiquei triste, mas assim, Sabe por fiquei quê? triste por essa pessoa. Eu não sabia se ficava com dó da pessoa ou se ficava. Eu falei, meu Deus, como é que alguém pode pensar assim? Porque ele, primeiro que ele é burro. É a única explicação, ele é burro. Hoje por hoje, para teres uma cesta básica completa, tu não gastas menos de 200 mil kwanzas. Se não mais, não gastas. Podes ganhar 1,5 milhão, não vais conseguir pôr comida suficiente em casa, ter a cesta básica completa, hein? Sem que gastes menos de 200 a 300 mil kwanzas. Isso não existe. Porque hoje o custo de vida é altíssimo. Segundo, tu vais para uma clínica fazer consulta, se tiveres que internar, tens que pagar uma calção de 1 milhão. Nunca é menos de 1 milhão. Tu ganhas 1,5 milhão. O teu filho fica doente, tem que internar, o 1,5 milhão que você ganha, vai aonde? Vai na clínica, ainda assim você nem sequer tem dinheiro para continuar a manter ele lá. É, Portanto, uma pessoa que ganha 250 mil kwanzas e acha que está bem, é burra.
É, Não tem outra qualificação, é burra. É o que eu eu acho. digo. Por Uhum, isso é que eu te digo, vou repetir de novo. Os membros do MPLA são todos burros. Até quem apoia o MPLA é burro, porque muitos deles nem sequer sabem por que estão a apoiar. sim, sim. É só isso. É seguir bala, como se diz aí em Angola. É Desculpa, Cris, só. mas é verdade. É Tem verdade. coisas que a gente fica chocado, mas eu fico com dó Eu desse vejo povo, isso na sabe? minha família. Eu vejo isso dentro da minha própria família. Eu tenho um irmão que é defensor acérrimo do E MPLA. E quando eu vou conversar com ele, eu olho e falo, mano, não opa, tem mas ele é mais nada. velho, tem que respeitar. Só por Pronto, isso entendeu? mesmo, né? E eu vi também, já encerrando esse caso dos artistas, a homenagem que acho que a Patrícia Faria estava falando com o presidente, só faltava ajoelhar para ele. A Patrícia Faria é do grupo de artistas, desculpem o termo, abaixou e mostrou a bunda. É só Meu isso. Deus, Uma mulher tem. Eu era muito. Eu admirava bastante a Patrícia Faria, porque para mim ela é uma das cabeças mais inteligentes que havia ali em Angola. Que havia em Angola. Hoje, não consigo entender como é que uma mulher, hein, inteligentíssima, com as colocações que ela tem, hein, com a postura que ela sempre teve, vem e faz esses papéis. Tudo porque conseguiu um cargo de deputada, hoje tem não sei o quê, e vou abaixar a cabeça e está tudo certo. Justo a Patrícia Faria. Como ela, é, são muitos. Receberam 5 milhões, foram, vêm aqui falar e não sei o que mais. Por isso é que eu digo, eles não respeitam o povo. Hum? E as pessoas estão a dizer, eu não estou a impor que eles têm que apoiar a UNITA, apoiem o povo, apoiem sim, a mudança, se posicionem, porque é o que a gente vê lá fora. A classe artística, quando um governo não é bom, a classe artística é a primeira a manifestar, eles começam mesmo o movimento. Quem começou o movimento, ele não, quando estavam para eleger o Bolsonaro, são os artistas. é, Quem começou o movimento fora Bolsonaro são os artistas. Em Angola, os nossos artistas não conseguem fazer isso. Não conseguem se posicionar do lado do povo. O povo é esse que consome aquilo que eles produzem. Mas também a mas, culpa não é deles, a culpa é do povo, que vai na Praça da Independência apanhar sopa, comprar mas o bilhete agora, e fica ali seguindo as redes sociais que eles fazem, não sei o quê. É o povo também que tem que aprender. Por parece quê? que Porque o valor que vocês dão a ele, eles não vos dão. É simples. as coisas parecem que estão mudando, né? Porque o povo está deixando de seguir em massa esse povo aí, principalmente Porque aqueles o povo que a é Cris a hora meteu o deles se pau essa posicionarem. semana, e é por isso que eu falo, a tua opinião, ela alcança de uma maneira as pessoas, talvez de uma dimensão maior do que você imagina. Porque não é coincidência que os artistas que você citou essa semana, no teu vídeo, todos eles, sem exceção, perderam seguidores. A Patrícia Faria teve que bloquear, né, de ser mencionada, e teve que retirar a barra de comentários Uhum, das últimas postagens dela. Porque o uhum. Matias Damasio, que está se fazendo corajoso, que deixou tudo lá, os comentários que estão lá é a voz do povo. Exatamente que você vê replicado as tuas palavras nos comentários Ok. também, muitos deles, né? Que é uma coisa. É bom que o povo está Mas despertando, né? o povo tem que despertar, é a hora deles se posicionarem e ficar do lado do povo. Porque esse povo se mata. Eles param ainda para pensar quantas e quantas pessoas vão, a luta que eles fazem para ir conseguir comprar o disco que eles trazem para o povo. Então fica do lado do povo, defende quem te dá, quem te pôs lá. Se eles hoje são os fulanos de tal, é o povo, não é o MPLA que os pôs lá. É o povo que consumiu, é o povo que partilhou, que divulgou a música deles. Quem vai aos shows é esse povo. Então eles têm que mostrar um pingo de respeito por essas pessoas. Têm que mostrar um pingo de respeito porque eles pôs ali. É tão É, simples quanto isso. é. Vamos lá. O tempo passou e agora estamos aqui mais uma vez. Eu sei que a Cris é uma pessoa super ocupada e é uma pessoa que está se esforçando muito para fazer o trabalho que está fazendo. Então, eu queria, nesse final de live, né, babar o teu ovo, como se fala, não sei como é que se fala parabenizá-la pela sua força, pela sua coragem. Obrigada. A gente vai querer sim ter mais uma parceria consigo.
A semana que vem a gente não vai ter uma live, mas a gente vai fazer um calendário, a gente vai enviar para uma proposta formal de como a Uhum. gente pode fazer lives nas próximas semanas. A gente gostaria muito de manter essa parceria consigo. Conta comigo. E possivelmente a gente vai tentar também ter umas 3 pessoas numa live. Estamos já vendo isso, vamos ver o convidado certo, para a gente ter um contraponto, né? Uhum. E é isso que eu estou dizendo. Muitos parabéns pela tua força, determinação e coragem. Mas a gente não termina sem a nossa brincadeira dos nomes. Vamos lá. A gente vai fazer a brincadeira dos 5 nomes e eu acho que os nomes de hoje não são muito pesados. Mas, enfim, vamos ver, né? A Cris tem opinião para tudo, então vamos ver. É, a primeira é Isabel dos Santos. Ah, assim, a Isabel, muita gente não gosta dela. Eu não gosto nem desgosto, porque é o que eu digo, não me diz nada. Ela, infelizmente, também é parte do problema, porque foi privilegiada pelo pai que tinha. Sim, também se apropriou do horário público, mas também não posso deixar de dizer que, como empresária, ela é muito boa. Ela mostrou que tem capacidade, apesar de usar o dinheiro público para chegar aonde chegou, de verdade seja dita, ela tem capacidade. Tem. E não podemos ignorar esse facto. O único erro é mesmo só porque, pronto, é filha do fulano, do senhor, do Edu, se apropriou do erário público, enriqueceu com o erário público, teve privilégios e favorecimentos do pai que tinha. Então, é aí que tanto, há um equilíbrio na balança. É, Mas ela é é. uma boa empresária, ela entende do assunto, ela conhece. Então, pronto, ponto positivo por esse lado. E o outro, por ela ser filha de quem é, que é o problema É, que. ela é uma Enfim, empresária nata, de ela fato, é uma concordo. empresária, né? Ela tem É, muita capacidade, isso ela ninguém tem. pode negar. Isso ninguém pode tirar mesmo. Agora, Ginga Savimbi. Eu gosto da Ginga porque ela é uma pessoa que tem muita coragem, é uma moça que tem muita força, principalmente por ela ser filha de quem ela é. Eu acho que de todos os filhos de Savimbi, ela carrega o legado do pai dela de uma maneira corajosa, de uma maneira forte. E eu dou muita importância à opinião dela, dou muita importância àquilo que ela é. Ela é muito nova, ela é muito mais nova do que eu, mas ela tem uma ciência de política, tem uma ciência de vida, tem uma postura que a mim me agrada. Então eu tenho muito carinho por ela e tenho admiração também, porque de facto ela mostrou que é alguém que tem capacidade para estar onde está e eu espero realmente que ela consiga ir muito mais longe e que ela alcance lugares bem mais altos porque ela merece. Legal. Ana Dias dos Santos. Quer dizer, eu tô falando da Ana Dias Lourenço, agora é dos Santos, coitada. Eu acho a Ana Dias Lourenço. A única coisa que eu acho da Ana Dias Lourenço é que ela é bonita. O resto, assim, eu acho que ela, como ministra do Planeamento, nunca fez muito. Como diretora do Banco Mundial, também não vinha fazer muito. E agora, como primeira-dama, o que já não era muito, virou nada. É o que eu disse a semana passada. Eu equiparo a Ana Dias dos Santos hoje ao Bornito de Souza. São figuras extremamente opacas, que não É, acrescentam nada ao que já não existe. é. Então, ela é uma figura que para mim não me diz mesmo nada, porque eu não vejo. Ela só tem uma carinha bonita para estar ali, mas nada. Só. Enfim, essa aqui é Ana Paula Carvalho, que é a atual governadora de Luanda, que ninguém conhece. Nunca ouvi falar, nunca vi mais gorda. Provavelmente vai ser só uma que vai passar, vai passar ali. Desculpa. É para rir mesmo. Ai, meu Deus. Ela, Provavelmente ela sim. foi ministra para ordenamento do território, foi Ela, exonerada ela não fez e o nada. João Lourenço, o gênio que ele é, ele decidiu lhe pôr como governadora Governadora. de Luanda. É, É como diz a minha amiga e muito bem.
troca a tampa da sanita e a porcaria continua a ser a mesma. Então, nada feito. Ela não é ninguém, também é uma figura opaca que vai ser só na lista de governadores. É assim, de todos os governadores de Luanda, só tem 2 nomes que se destacam. Aníbal Rocha e Lupe Rescova. O resto é só enfeite. Então, Ana Paula de Carvalho, e a gente espera Ela não vai fazer nada, não espera nada. que ela possa Não ser uma vai surpresa. Não vai ser, esquece. Não esperes nada, porque não dá para esperar nada do MPLA se frustrar. Coitada, Angola olha, é eu fico deprime. com dor desse povo, sabe? Até parece que ela foi obrigada a aceitar esse cargo, porque eu nunca ouvi falar dessa mulher. Ela Mas, podia simplesmente dizer que o problema é que eles também gostam, porque eles ficam com os lucros, eles ficam com os dividendos, sabes? Então vem o complicado. orçamento geral do Estado, você recebe 14 milhões de dólares para o teu ministério, aqueles 14 milhões de dólares você embolsa 10, fica 4. Quem se É, lixa? Os o povo. professores, os hospitais, a educação, a saúde, o saneamento básico, o transporte e por aí vai. Essa questão da TAG está a enriquecer única e simplesmente. O Geló, o ministro dos Transportes, que eu também trabalhei com ele, foi meu PCA, o Ricardo Dabreu. Por quê? Porque são todos amiguinhos deles. Eles é que estão a enriquecer. É só isso. E agora, o último nome, eu acho que vai ser bom também, é o Cabo Snu. Não sei se já O ouviu Cabo falar. Snoop, já ouvi falar dele. Gostei da postura dele. Foi um dos poucos que mostrou que tem tomates. Passo o termo. Gostei. Sigam o Cabo Snoop. Ajudem-lhe outra vez a vir, porque ele perdeu muito, muito público. E eu acho que, assim, no momento em que nós precisamos de vozes para gritar junto conosco e dizer, olha, vamos juntos, vamos lutar juntos, eu estou com vocês. O Cabo Snoop bateu no peito e disse, eu estou aqui. Então isso é uma mais-valia para nós e eu acredito que hoje, sim, esses 1,5 milhão que esses têm, outros não sei o que, esses todos que largaram, esses covardes, vão lá no Cabo Snoop, dão-lhe uma força, porque ele mostrou que merece. Ele foi dos primeiros, desde o começo, que teve ali, assumiu e foi lá. Para mim, esse é presidente do resto é resto. Ele, o Gilmário. Há os que se esconderam, não disseram que eram ou que não eram. Há os que se assumiram que são. Mas há os corajosos mesmo, os que não dependem do regime, que vieram e disseram aqui para nós é esse, e eu bato o peito e lá. Então, esse sim merece o nosso apoio. Esse sim merece nós seguirmos. Estávamos ali, eu sigo o Cabo Snoop. Deixei de seguir o Gilmário por razões que não são pessoais, mas por algumas coisas que aconteceram há um tempo atrás que me deixaram decepcionada com ele. E eu acredito que, como eu, muita gente pensa o mesmo. Mas isso não é para aqui chamado. Mas fico feliz pelo facto de ele também ter assumido. Então, por isso, vou lhe dar um pontinho. Não vou voltar a lhe seguir, mas lhe dou um pontinho. Porque ele também se posicionou e deu a cara a tapa. Assim como fez o Cabo Snoop, como fez o Cotingo. Então é assim, eles mostraram que respeitam as pessoas que consomem o produto deles, mostraram que se importam com o sofrimento do povo, mostraram que estão com o povo. Então são esses que merecem o nosso carinho, são esses que merecem a nossa força. E o African Key diz uma coisa aí muito boa: o MPLA é uma epidemia para Angola e essa epidemia precisa ser erradicada urgentemente. Verdade. Olha, Cris, muito obrigado. Opiniões de ouro. Eu sempre falo até para os meus editores, porque eles vão passar a reeditar todos os vídeos que a gente faz. Eu falei que a Cris é uma fonte de ouro que a gente tem, porque conteúdo, a cada 10 minutos de uma live que eu vejo, tem conteúdo que não acaba. Tem conteúdo que não acaba. Então, vocês que estão aí, quem não segue a Cris, que passe a seguir, vão no YouTube dela, dão essa força também. A gente está sempre trabalhando para o povo, para vocês, e a gente quer que vocês ouçam algo que seja construtivo, algo que seja bom, e a Cris é a nossa recomendação. Cabo Snoop, eu acho que ele também vai receber
o nosso recado. Normalmente as pessoas que a gente cita, eles recebem o nosso recado, Pipo. Que bom, eu fico feliz. Fico feliz mesmo. Eu acho que o Cabo Snoop vai receber isso aqui, porque a gente já está aí um pouquinho mais conectados e a gente vai fazer esse vídeo chegar até a ele. Muito obrigada. Então... Eu agradeço mesmo. Eu tenho que dizer isso aqui. As pessoas que vêm seguindo a minha página, muito dessas pessoas hoje seguem a minha página, têm feito a página crescer. Isso eu devo muito a vocês também, de Nextar. Porque vocês é que começaram a partilhar muito do meu conteúdo aqui no Instagram. E hoje as minhas redes sociais têm crescido graças a vocês. Eu agradeço mesmo. Que continuem a partilhar para que as páginas cresçam. Nós vamos continuar a falar, não vamos parar. Se vocês puderem dar uma força no meu canal do YouTube, vai ser muito bom. Porque a gente precisa, a gente quer continuar a fazer conteúdos, quer continuar a estar aqui. Eu agradeço porque, assim, do mesmo jeito que vocês dizem que eu ajudo vocês, ajudo a vossa página, vocês me ajudam muito. E isso não tem preço, não tem absolutamente preço nenhum. Sou muito grata a todas as pessoas, de facto, que todos os santos dias se juntam ao meu Instagram, se juntam ao meu YouTube, se juntam... Olha, hoje eu acordei, para teres uma ideia, o meu TikTok tinha 223 seguidores novos, eu tinha 1000, e hoje eu acordei com 200 no momento eu estou com 1.279 seguidores no TikTok. Então, eu só tenho que agradecer. Não há muito que eu possa dizer. O sentimento em mim é gratidão, porque nós não viemos aqui fazer palhaçada, nós não viemos aqui fazer entretenimento. Nós viemos falar aquilo que está dentro de muita gente. E por isso é que eu digo, eu não tenho como me calar, porque eu não falo só por mim, eu falo por milhares de pessoas. E a gente precisa usar a nossa voz para isso. Então, eu fico muito agradecida mesmo. Vocês, as pessoas que têm seguido as minhas páginas, que vêm seguindo a vossa página, gratidão, gratidão, gratidão é o sentimento. Muito obrigada a todos. Muito obrigado, Cris. Muito obrigado a todos os nossos seguidores. A gente já é uma família praticamente. E a nossa força está convosco, a força está com o povo. A gente vai voltar, não na semana que vem, porque eu estou precisando, e a Cris está precisando respirar um pouco. Cris, por favor, viaja, se distrai um pouco, vai na floresta, porque Não posso, olha, eu mudei de escritório esta semana, foi uma semana de muito trabalho. Né? Eu mudei, estou num escritório novo e tenho muito trabalho pela frente, mas eu vou parar. Não vamos fazer essa semana, porque a próxima semana não, mas depois tu fazes a agenda. Eu vou desaparecer um bocadinho, pelo menos por uma semana, porque... Não, deixa o vídeo gravado, por amor de Deus. Vou fazer um vídeo com relação ao funeral do José Eduardo dos Santos, que eu quero comentar sobre esse assunto, mas eu vou ficar uma semana ausente, porque eu vou fazer uma cirurgia dentro de uma semana, e então vou ter que descansar, pelo menos, eu tenho que descansar 8 semanas, mas como eu vou estar a trabalhar de casa, então eu vou poder, quando vocês precisarem de mim, podem me chamar, que eu vou estar aqui, mas vou ficar uma semana meio assim sumidinha, porque vou precisar de uma semana ou duas mais ou menos para repousar, para sarar a ferida e tudo mais. Mas antes de eu ir, vou deixar o vídeo. Deixa o vídeo. Olha, todas as minhas redes sociais, o nome é exatamente o mesmo. O que está no Instagram é o que está no TikTok, é o que está no YouTube. A única coisa no YouTube é só que é canal da Cris, mas Facebook, Instagram, YouTube, tudo é Cris Francisar. Então, eu vou deixar esse vídeo gravado antes de eu sair para a cirurgia, e depois, a hora que vocês precisarem, eu estou aqui. Estamos juntos. Essa parceria, eu espero que seja para a vida. Sim, vai ser para a vida, pode ter certeza. Muito obrigada pelos votos de boa sorte. Muito obrigada. Obrigado aí a todos os nossos seguidores. Cris, votos de uma boa cirurgia. A gente vai sim, mandar algumas flores para você, virtuais, claro, porque a gente não é rico. Mas a gente vai mandar um monte de energia boa para você, vai os religiosos aí que rezem, orem para Deus, para que tudo venha a correr certo. E tenha muita saúde. Tá? Obrigado. Você e toda a sua família, os seus seguidores, os nossos seguidores, muito obrigado por nos acompanharem em mais uma live super especial de domingo. Tenham todos vocês um domingo ótimo, uma semana ótima. E a gente se vê com a Cris
dentro de 15 dias. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, um beijão. Obrigado. Beijo, A gente tchau. se vê. Tchau, Tchau. tchau.